Oxente, povo bom, se achegue mais perto do fogo, que a história que eu vou contar hoje é dessas que arrepiam até o cabelo da barriga. Hoje, eu trouxe para vocês a lenda de Lindalva do Encanto Seco. Aquela que quem caía no encanto não levantava mais. Se vocês gostam de história de cangaço, de mistério do sertão e dessas coisas que só o Nordeste sabe contar direito, deixem já aquele like para o YouTube saber que vocês curtem essas histórias bravas. E se inscrevam no canal para não perder nenhuma história que eu trouxer aqui das grotas mais fundas do sertão. E me digam nos comentários, de onde vocês estão me assistindo? Do Ceará? De Pernambuco? Da Paraíba? Ou de qualquer canto desse Brasil que ainda tem cheiro de mandacaru? Porque essa história que eu vou contar aconteceu numa época em que o sertão era a lei de cada um e a justiça vinha na ponta do facão. Era tempo de medo no sertão. Tempo em que o vento carregava mais que poeira, carregava sussurro, carregava nome de gente que não se devia mencionar na boca grande. E entre esses nomes que corriam baixo, escondido entre as palavras de feira e as conversas de alpendre, havia um que fazia até cabra macho baixar a voz. Lindalva. Lindalva do Encanto Seco. Ninguém sabia direito de onde vinha o apelido. Uns diziam que era pela beleza que secava a alma dos homens, feito mandacaru quando falta chuva. Outros juravam que era pelo jeito dela de matar, sem sangue derramado, sem grito, sem luta. Seco mesmo, como folha que cai sem barulho no chão rachado. O povo das vilas pequenas, dessas que nem nome no mapa tem, começou a reparar nos sinais. Primeiro foi na feira de Olho d'Água, quando Zé Caboclo apareceu em casa meio avoado, olhar perdido que nem alma penada, falando baixo de uma mulher de chapéu ornado que tinha cruzado seu caminho. 3 dias depois, Zé Caboclo amanheceu morto na cama, sem ferida, sem marca, sem explicação. O coração tinha simplesmente parado, como o relógio que ninguém mais dá corda. Depois foi a vez de Mané Cururu, na vila de Santa Cruz do Deserto. Voltou da estrada contando para os amigos sobre uma cabocla de olhar manso que tinha pedido água no pote dele. Disse que ela tinha um perfume fino, coisa rara naquela terra de cheiro azedo e suor salgado. Mané Cururu durou 1 semana. Foram encontrar ele sentado debaixo do juazeiro, de olhos abertos, olhando para lugar nenhum. Tava vivo, mas não tava. O corpo respirava, mas a alma tinha se mandado para longe. Foi aí que o nome começou a correr. Sussurrado entre comadres na beira do poço, murmurado entre vaqueiros na sombra do curral, rezado entre beatas que acendiam vela pedindo proteção. Lindalva, o nome que queimava a língua de quem pronunciava alto. Os homens de armas, esses cabras acostumados à vida bruta, começaram a trocar olhares quando alguém falava em mulher bonita, andando sozinha pelas estradas. Cangaceiro não tem medo de bala, não tem medo de morte. Mas começaram a ter medo do encanto. Porque contra bala se usa couro grosso, contra facão se usa agilidade, contra a morte se usa coragem. Mas contra encanto não há defesa que preste. Padre Cícero, da igrejinha de São Joaquim, benzeu água 3 vezes e distribuiu entre os fiéis, recomendando que aspergissem nas portas de casa ao anoitecer. As beatas fizeram novena de 9 dias, acendendo vela para todos os santos conhecidos e alguns inventados na hora. As mães começaram a trancar as filhas moças dentro de casa quando o sol baixava, com medo de que aprendessem os modos daquela mulher. Mas ninguém até então tinha visto Lindalva de verdade. Era só sombra, só história, só nome que o vento levava de uma vila para outra. Uns diziam que ela era alta como homem e forte como vaqueiro. Outros juravam que era miúda, delicada, dessas que o vento leva se não tomar cuidado. Uns falavam em cabelo preto feito asa de urubu, outros em cabelo claro feito palha de milho maduro. O que todos concordavam era numa coisa: quem olhava nos olhos dela ficava perdido. Perdido de um jeito que não tinha volta, não tinha reza, não tinha benzimento que desse jeito.
Era como se ela tirasse pedaço da alma da pessoa, deixando um buraco que nem vento conseguia encher. Na vila de Aroeiras, o comerciante Seu Lourenço começou a vender amuletos contra mal-olhado. Patuás, bentinhos, figas de arruda, tudo que prometesse proteção contra o que não se via, mas se sentia. As vendas dispararam. Até cabra que nunca tinha pisado em igreja aparecia atrás de crucifixo para pendurar no pescoço. E foi assim que o sertão aprendeu a ter medo antes mesmo de conhecer o motivo. O nome de Lindalva virou reza maldita, coisa que se fala só quando necessário e sempre baixinho, sempre olhando para os lados, sempre pedindo a Deus que ela não escute e resolva aparecer. Porque no sertão, quando o povo começa a sussurrar o nome de alguém, é sinal de que essa pessoa já não é mais gente comum. Vira lenda, vira maldição, vira coisa que a terra carrega como espinho enterrado na carne. E Lindalva já era mais que mulher, era presságio. Mas antes de virar lenda, Lindalva foi menina. Menina magra feita de joelho ralado e cotovelo espetado, nascida numa grota esquecida até por Deus, onde a terra rachada parecia cicatriz que nunca sara. O nome verdadeiro dela era só Linda. Linda Soares da Cruz, filha de Severino Soares, vaqueiro de fazenda alheia, e de Dona Conceição, costureira que fazia milagre com linha e agulha, transformando retalho em roupa de domingo. A família morava numa casa de taipa pequena, dessas que cabem na palma da mão de Deus, com telhado de palha que o vento desmantelava todo o inverno. Linda cresceu acostumada ao silêncio. Não era silêncio de quem não tem o que dizer, era silêncio de quem escuta mais que fala, de quem aprende observando, de quem guarda as palavras como quem guarda a água em tempo de seca. Desde pequena, reparava nos detalhes que outros não viam. O jeito do galo cantar antes da tempestade, o modo da cobra se esconder quando pressentia perigo, a forma como os homens baixavam os olhos quando mentiam. O pai, Severino, era homem direito, mas de pouca sorte. Trabalhava de sol a sol cuidando do gado dos outros, ganhando o bastante para não morrer de fome, mas não o suficiente para viver com dignidade. Dona Conceição costurava para fora, fazendo roupa para as mulheres da vila, sempre com aquele jeitinho caprichado que fazia até pano grosseiro ficar bonito. Linda aprendeu com a mãe os segredos da beleza simples, como pentear o cabelo para parecer mais cheio, como usar rouge feito de urucum, como andar devagar para parecer que flutua. Mas aprendeu também coisa mais séria, como escutar conversa alheia sem parecer que está escutando, como guardar segredo até debaixo de tortura, como fazer silêncio render mais que gritaria. A vida corria mansa, feito água de açude em tempo bom, até que a desgraça chegou montada num cavalo preto. Foi num dia de dezembro, sol rachando que nem chicote de couro, quando 3 homens apareceram na porta da casa de Severino. Vinham a mando do coronel Aristóbulo Ferreira, dono das terras e de metade das almas da redondeza. Severino devia 3 meses de mantimento da quitanda, e o coronel não era homem de perdoar dívida. Severino Soares, gritou o capanga da frente, homem gordo de bigode aparado. Ou você paga o que deve, ou nós levamos o que tem de valor. Severino saiu de casa de cabeça baixa, chapéu na mão, jeito de quem já sabia que a conversa não ia dar em nada bom. Explicou que a vaca tinha secado, que o milho não tinha vingado, que ia pagar assim que a sorte mudasse. Os capangas riram. Riso seco, sem alegria. Sorte é coisa que se faz, Severino, e você não fez a sua. Foi aí que repararam em Dona Conceição, que tinha saído para ver o que estava acontecendo. Mulher ainda bonita, apesar dos anos de luta e do sol brabo que ressecava a pele mais macia. E repararam em Linda, que naquele dia fazia 15 anos, idade em que menina vira moça de um dia para o outro. Olha só que belezura! Murmurou o capanga, olhando Linda de cima a baixo, como quem avalia gado no curral. O coronel estava mesmo precisando de uma menina esperta para ajudar lá na Casa Grande. O silêncio que desceu foi pesado, feito chumbo. Todo mundo sabia o que significava ajudar na Casa Grande. Todo mundo sabia que menina bonita que entrava lá ou saía casada com algum agregado,
ou saía com nome sujo e alma partida. Severino tentou argumentar, ofereceu trabalho dobrado, prometeu pagar com o suor do corpo, mas os capangas já tinham decidido. Agarraram Linda pelos braços, mesmo ela não fazendo resistência, mesmo ela não gritando, mesmo ela mantendo aquele silêncio que já era a marca dela. Dona Conceição berrou que nem alma penada. Se jogou no chão, implorou pelos santos todos. Severino tentou avançar, mas levou coronhada na cabeça e ficou estirado na poeira vermelha. E Linda? Linda não disse palavra, só olhava, guardando tudo na memória como quem guarda a pedra no bolso para usar depois. Olhava para o pai sangrando, para a mãe chorando, para os vizinhos que assistiam tudo de longe sem coragem de se meter. Montaram ela numa garupa e levaram. O último que Linda viu da casa foi a mãe de joelhos na terra seca, rezando para Nossa Senhora das Dores, pedindo proteção para a filha e vingança para os culpados. Linda passou 3 anos na fazenda do coronel Aristóbulo. 3 anos que ela nunca contou para ninguém. 3 anos que ficaram enterrados no fundo da alma como espinho que não se tira. Quando voltou para casa, a menina tinha virado outra coisa. Havia aprendido que o mundo era lugar de lobos, que a força vencia o direito, que quem não tinha poder virava comida de quem tinha. Também havia aprendido outras coisas. Havia aprendido a usar o silêncio como arma, a fazer o encanto render mais que força bruta, a plantar vingança e esperar ela crescer devagarzinho, igual mandacaru que demora para florescer, mas quando floresce é para valer. Quando pisou de volta na terra natal, Linda não era mais Linda, era Lindalva, e trazia no peito uma promessa feita na solidão dos quartos escuros da casa grande. Um dia, cada lágrima da mãe ia ser paga com sangue. Cada gota de suor do pai ia ser cobrada com juros. O encanto tinha nascido da dor. E a dor, no sertão, sempre cobra o que é seu. Nesse dia, debaixo do sol inclemente que testemunhava tudo sem julgar nada, uma menina morreu e uma vingança nasceu. O sertão, que já tinha visto tanta desgraça, ainda não sabia que ia ver muito mais. Lindalva voltou para casa numa tarde de junho, quando o sol já estava baixo e a luz dourada fazia até a caatinga parecer bonita. Chegou andando devagar pela estrada de chão, vestida com roupa que não era dela. Saia de tecido fino, blusa bordada, sapato que não conhecia poeira, carregando uma trouxinha pequena com os pertences que conseguiu juntar. Dona Conceição estava sentada na porta quando viu a sombra da filha se aproximando. Primeiro não acreditou, depois gritou que nem doida, chamando Severino, chamando os vizinhos, chamando até os santos para testemunhar o milagre. A filha tinha voltado, mas quando Lindalva se aproximou, Dona Conceição sentiu um aperto no peito. A menina que tinha saído não era a moça que estava voltando. Os olhos eram os mesmos, o nariz pequeno era o mesmo, a boca miúda era a mesma, mas havia alguma coisa diferente. Alguma coisa que fazia a pele arrepiar. Mainha, disse Lindalva, e até a voz era outra, mais baixa, mais devagar, como se cada palavra fosse pesada antes de sair da boca. Severino chegou correndo do curral, ainda com as mãos sujas de barro e esterco. Quando viu a filha, o homem se ajoelhou ali mesmo na poeira e agradeceu a Deus. Mas quando abraçou Lindalva, sentiu que ela não retribuía o abraço. Tava ali, mas não tava. Presente de corpo, ausente de alma. Os primeiros dias foram de festa na casa pequena. Dona Conceição matou a galinha mais gorda, fez canjica com leite de coco, convidou as comadres para conhecer a filha que tinha voltado. Mas as comadres saíam de lá meio desconfiadas, comentando baixinho que a menina tava diferente, esquisita, com um olhar que não se fixava em lugar nenhum. Lindalva não contava nada dos 3 anos que passou fora. Quando perguntavam, ela desviava o assunto ou simplesmente ficava calada. Ajudava a mãe nos afazeres de casa, respondia quando falavam com ela, comia na mesa da família. Mas era como se uma parte dela tivesse ficado lá, na casa grande do coronel Aristóbulo. Foi 2 semanas depois que o primeiro encanto aconteceu. João Preguinho, filho do vaqueiro Manuel das Virgens, era rapaz novo,
forte, desses que as moças da vila disputavam com olhares tímidos e sorrisos guardados. Tinha 19 anos, peito de touro, braço que dobrava ferro e fama de conquistador. Nunca tinha olhado direito para Linda antes. Ela era só a filha do Severino, menina quieta que ninguém notava muito. Mas quando viu Lindalva de volta, João Preguinho sentiu alguma coisa diferente. Talvez fosse o jeito novo dela de andar, como se flutuasse sobre a terra. Talvez fosse o vestido bonito que ela usava, desses que vinham de lugar distante. Ou talvez fosse só um mistério, porque toda mulher que some e volta fica mais interessante. João apareceu na casa de Severino numa tarde de domingo, chapéu na mão, com a desculpa de que queria comprar uns ovos para a mãe. Dona Conceição foi buscar os ovos no terreiro, e João ficou sozinho com Lindalva na sala pequena. "Como é que você tá, linda?" perguntou ele, tentando parecer despojado. "Agora é Lindalva", respondeu ela, sem levantar os olhos do bordado que fazia. João riu, nervoso. "Nome bonito, combina com você." Foi aí que ela levantou os olhos. E João Preguinho sentiu alguma coisa estranha acontecer no peito. Não era paixão comum, não era desejo simples. Era como se ela tivesse aberto uma porta na alma dele e entrado sem pedir licença. Os olhos dela eram mansos, quase tristes, mas havia uma profundeza ali que ele não conseguia medir. "Obrigada", disse Lindalva, e voltou ao bordado. João ficou parado ali, feito boi hipnotizado por cobra. Esqueceu dos ovos, esqueceu da mãe, esqueceu do próprio nome. Só conseguia olhar para Lindalva, como se ela fosse a única coisa importante do mundo. Dona Conceição voltou com os ovos e encontrou João parado feito estátua, olhando para a filha com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Meio bobo, meio assombrado. "João, filho, os ovos", chamou ela. João se sobressaltou, pegou os ovos, pagou e saiu. Mas na porta, se virou para Lindalva mais uma vez. Ela levantou os olhos do bordado, sorriu um sorriso pequeno, quase imperceptível, e João Preguinho sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A partir daquele dia, João começou a aparecer na casa de Severino toda tarde, sempre com uma desculpa diferente. Queria comprar milho, queria trocar ideias sobre gado, queria pedir um conselho sobre não sei o quê. Dona Conceição e Severino achavam graça. O rapaz estava claramente interessado na filha. Mas Lindalva recebia as visitas com a mesma tranquilidade de quem recebe chuva em tempo de seca. Conversava pouco, sorria menos ainda, mas havia alguma coisa no jeito dela que mantinha João grudado ali, como carrapato em couro de boi. O rapaz começou a emagrecer. Parou de comer direito, parou de dormir bem, parou de reparar nas outras moças da vila. Só pensava em Lindalva. Só sonhava com Lindalva. Só vivia para a hora de vê-la de novo. Os amigos começaram a brincar, dizendo que João estava encantado, que tinha tomado mal olhado, que precisava era de uma benzedura boa. Mas João não queria benzedura. Queria era ficar perto de Lindalva, mesmo que ela quase não falasse com ele. 3 meses depois, João Preguinho apareceu morto na beira do açude. Estava sentado numa pedra, olhando para a água, como se tivesse simplesmente adormecido. Não tinha marca de violência, não tinha ferida, não tinha nada que explicasse a morte. O coração tinha parado assim, sem mais nem menos. Na hora do velório, quando carregaram o caixão de João para a igrejinha de São José, Lindalva apareceu vestida de luto. Ficou ali parada, olhando o caixão, com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. Não chorou, não falou, não demonstrou sentimento nenhum. Mas Dona Idalina, mãe de João, jurava ter visto um brilho estranho nos olhos de Lindalva. Um brilho como de quem acabou de provar alguma coisa que tinha gosto bom demais. Foi aí que o povo começou a desconfiar. Foi aí que o nome começou a mudar de Linda para Lindalva do Encanto. E foi aí que o sertão aprendeu que havia tipos diferentes de morte, e nem todas vinham com sangue. Algumas vinham com silêncio. Algumas vinham com beleza.
E algumas vinham com um olhar que prendia a alma como anzol prende peixe. O primeiro encanto tinha acontecido, e o sertão, sem saber, acabara de conhecer sua nova maldição. Depois da morte de João Preguinho, Lindalva sumiu por 2 semanas. Dona Conceição acordava de madrugada e não encontrava a filha na cama. Severino procurava pelos cantos da casa, pelos arredores, pela beira do açude. Nada. Era como se ela tivesse virado fumaça e se espalhado pelo vento. Quando voltou, naquela tarde de sol rachando de tão quente, Lindalva não era mais a moça de vestido fino que tinha chegado da casa grande do coronel. Vinha montada num cavalo alazão, desses com um peito largo e passo firme, arreado com sela de couro trabalhado que brilhava mesmo coberta de poeira. E a roupa? Oxente, a roupa era de fazer qualquer cabra do mato parar para olhar 2 vezes. Lindalva usava gibão de couro curtido, desses que os cangaceiros mandavam fazer sob medida, com costuras reforçadas e bolsos secretos. O couro era da cor do mel escuro, macio como pele de criança, mas resistente como casco de tatu. No peito, bordados miúdos feitos com linha dourada desenhavam flores de mandacaru e estrelas de 8 pontas, símbolos que qualquer conhecedor do cangaço sabia que significavam proteção e sorte na guerra. Na cabeça, um chapéu de couro de aba média, não muito grande para não atrapalhar a mira, não muito pequeno para não deixar o sol queimar o rosto. E esse chapéu era uma obra de arte feita para a guerra, enfeitado com moedas antigas, dessas de prata que tilintavam baixinho quando ela movia a cabeça. Tinha também uma pluma pequena de ema, presa por um broche de metal que brilhava discreto, e umas pedrarias miúdas que captavam a luz do sol como estrelas caídas do céu. Cruzando o peito, 2 cartucheiras de couro legítimo, costuradas com capricho de quem sabe que a vida pode depender da resistência de cada ponto. As cartucheiras estavam carregadas de balas novas, reluzentes, organizadas como soldados em formação. E entre as balas, alguns amuletos pequenos, uma figa de azeviche, um dente de onça furado e uma moeda com a cara de São Jorge matando o dragão. Na cintura, uma faca que mais parecia joia de família. O cabo era feito de chifre polido, trabalhado com desenhos que pareciam cobras entrelaçadas. A lâmina, quando ela puxava para limpar debaixo das unhas, brilhava como espelho e cortava o ar com um silvo baixo que dava arrepio em quem escutava. Mas o que mais chamava a atenção não era o couro, nem as armas, nem os enfeites. Era o perfume, um cheiro fino, doce, que não combinava nem um pouco com a vida dura do sertão. Perfume francês, guardado num frasco pequeno de vidro azul, que ela carregava numa bolsinha de couro macio pendurada no pescoço, escondida debaixo do gibão. Cheiro de rosa misturado com alguma coisa que lembrava canela e cravo. Perfume caro, desses que só chegavam ao sertão nas bagagens dos coronéis que viajavam para a capital. Esse perfume era o toque final do mistério, porque mulher de cangaço cheirava a suor, a couro curtido, a pólvora e pó de estrada. Mas Lindalva cheirava a pecado refinado, a luxo escondido, a segredo guardado em frasco pequeno. Quando desceu do cavalo na frente da casa dos pais, Dona Conceição quase não reconheceu a filha. Severino ficou parado, de boca aberta, tentando entender como a menina tinha conseguido toda aquela apetrechação. "De onde você tirou tudo isso, filha?" perguntou Dona Conceição, tocando no couro do gibão, com dedos que tremiam. "Do que é meu por direito", respondeu Lindalva, e havia uma frieza na voz que fez os pais se entreolharem preocupados. Ela não explicou mais nada. Entrou em casa, guardou as armas com cuidado, pendurou o chapéu num prego que ela mesma martelou na parede e sentou para tomar o café que a mãe preparou. Mas agora era diferente. Agora ela comia como quem tem pressa, bebia como quem tá sempre com sede, falava como quem mede cada palavra. Os vizinhos começaram a aparecer para ver a novidade. Primeiro vieram as comadres, cheias de curiosidade e inveja. Depois os homens, atraídos pela fama da mulher que se vestia de cangaceiro. Lindalva recebia todos com a mesma cortesia fria, oferecia água, respondia às perguntas com meia palavra, mas não dava confiança a ninguém. O povo reparou em mais um detalhe.
Ela tinha uma algibeira pequenininha costurada do lado direito do gibão, bem na altura do coração. Nessa algibeira, guardava alguma coisa que fazia um barulhinho seco quando ela se movia. Uns diziam que eram balas especiais. Outros juravam que eram dentes humanos. Os mais supersticiosos apostavam que eram ossos de defunto, guardados para fazer mandinga. Mas ninguém teve coragem de perguntar. Porque Lindalva, vestida daquele jeito, com aquelas armas, com aquele perfume que não saía da cabeça de quem cheirava, tinha virado outra criatura. Não era mais a filha de Severino e Dona Conceição. Era Lindalva do Encanto Seco, mulher de cangaço que trazia a morte no bolso e a vingança no coração. À noite, quando a casa ficava quieta, ela saía para o terreiro e ficava lá sentada numa pedra, olhando as estrelas, limpando as armas devagar, passando óleo no couro do gibão, contando as balas das cartucheiras, e sempre, tirava o frasco pequeno do perfume, destampava e aspirava fundo, como quem busca força numa lembrança. O sertão tinha ganhado sua nova lenda, e essa lenda usava couro, cheirava a rosa e carregava aço suficiente para fazer qualquer cabra macho pensar 2 vezes antes de mexer com ela. Agora era só esperar para ver quem seria o próximo a descobrir que beleza e perigo, no caso de Lindalva, eram a mesma coisa. A feira de Quixadá acontecia toda segunda-feira, desde antes da bisavó nascer. Era lugar de encontro, de comércio, de fofoca e de acerto de contas. Vaqueiros desciam da serra com gado magro, mulheres vinham vender queijo e rapadura, comerciantes chegavam com tecido e ferramentas, e no meio de toda aquela confusão de gente, bicho e mercadoria, as histórias corriam soltas como galinha sem cabeça. Foi numa dessas segundas, quando o sol ainda estava baixo mas já prometia fogo brabo, que Lindalva apareceu na feira montada no alazão, com todo aquele aparato de cangaceiro que já tinha virado lenda na redondeza. O movimento parou. Conversa morreu no meio da palavra. Nego ficou de boca aberta. Mulher se benzeu escondido. Porque ver Lindalva de longe era uma coisa, mas ver ela de perto com toda aquela presença era outra conversa completamente diferente. Ela desceu do cavalo devagar, amarrou as rédeas numa estaca e começou a caminhar entre as barracas. Não estava procurando nada específico. Estava escolhendo olhares, escolhendo destinos, escolhendo quem merecia sentir o peso do encanto dela. Os homens se dividiam entre os que olhavam e os que desviavam o olho. Os que olhavam ficavam hipnotizados, seguindo cada movimento dela com uma atenção que dava até dó de ver. Os que desviavam faziam sinal da cruz e saíam de perto, intuindo perigo como o bicho fareja a tempestade. Lindalva parou na barraca de seu Teodoro, que vendia cachaça da boa e cigarro de palha. Pediu uma dose da pinga mais forte, bebeu num gole só, limpou a boca com as costas da mão e sorriu. Um sorriso pequeno, que não chegava nos olhos, mas que fez seu Teodoro suar frio. "A moça é de onde?" perguntou ele, tentando puxar conversa. "De lugar nenhum e de todo lugar", respondeu ela, e na voz havia um tom que fazia as palavras soarem como reza maldita. Seu Teodoro riu nervoso e ofereceu outra dose. Lindalva aceitou, mas dessa vez bebeu devagar, olhando o movimento da feira por cima do copo. Tinha 3 homens que a observavam com aquela cara de besta atolada que ela já conhecia bem. 3 candidatos ao encanto. O primeiro era Joaquim Barra Pesada, valentão local que se achava o cabra mais macho de todo o sertão. Forte como touro, ignorante como jumento, violento como onça com fome. Tinha fama de quebrar costela de quem olhasse torto para ele e de ser mão pesada com mulher. Joaquim estava encostado numa árvore mascando palito, medindo Lindalva de cima a baixo como quem avalia mercadoria. O segundo era Antônio Cobra Cega, assim chamado porque atirava primeiro e perguntava depois. Matador de aluguel que cobrava barato e não fazia pergunta. Tinha as mãos manchadas com sangue de tanta gente que já tinha perdido a conta. Antônio estava sentado numa pedra, limpando o rifle, mas o olho não saía de Lindalva. O terceiro era diferente dos outros. Chico elegante,
comerciante que vinha da capital todo mês comprar gado e vender novidade. Homem de terno alinhado, relógio de corrente, dente de ouro e lábia boa. Chico gostava de mulher bonita, mas gostava mais ainda de humilhar quem ele considerava inferior. E uma cabocla vestida de cangaceiro, na opinião dele, precisava ser colocada no lugar dela. Lindalva terminou a cachaça, pagou seu Teodoro e começou a circular pela feira. Parava aqui e ali, comprava uma rapadura, provava um queijo, conversava uma palavra com as vendedoras. Mas sempre sentia os 3 olhares grudados nela como carrapato em couro de boi. Foi Joaquim Barra Pesada que se aproximou primeiro. Chegou pisando forte, peito estufado, cara de quem tá acostumado a pegar o que quer na marra. "E aí, bonita? Que é que uma mulher sozinha tá fazendo numa feira de homem?" disse ele, bloqueando o caminho dela. Lindalva olhou para ele devagar, da bota até o chapéu. Era alto, tinha ombro largo, braço grosso, mas havia alguma coisa nos olhos dele que ela reconheceu na hora. A fraqueza disfarçada de força, o medo vestido de valentia. "Tô comprando", respondeu ela, simples. "E que é que você tá vendendo?" perguntou Joaquim com uma risada suja. "Experiências", disse Lindalva, e o jeito que ela falou fez Joaquim parar de rir. Havia alguma coisa no olhar dela que ele não conseguiu decifrar. Não era medo, não era desafio, não era nada que ele conhecesse. Era como olhar para o fundo de um poço escuro sem saber o que tinha lá embaixo. "Que tal você e eu darmos uma volta, bonita?" insistiu ele, mas agora a voz saía meio insegura. "Que tal?" concordou Lindalva. E foi aí que Joaquim Barra Pesada se perdeu, porque quando ela disse "que tal?" e olhou nos olhos dele, alguma coisa se quebrou dentro da cabeça do valentão. Era como se ela tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que existia, e mostrado um lugar escuro onde ele não queria entrar, mas não conseguia deixar de olhar. Eles saíram da feira juntos, ela caminhando tranquila, ele tropeçando nas próprias pernas feito bêbado. O povo ficou olhando, comentando, apostando quando o tempo ia demorar para Joaquim voltar. Não voltou. 3 dias depois, encontraram Joaquim Barra Pesada sentado debaixo de um mandacaru, olhando pro nada, sorrindo um sorriso bobo. Tava vivo, mas não tava. Falava quando perguntavam, comia quando davam comida, dormia quando escurecia. Mas a alma tinha se mandado para longe, deixando só a casca. Foi aí que o povo da feira entendeu o que Lindalva tinha vindo fazer ali. Não era comprar, não era vender. Era escolher. Escolher quem merecia ser quebrado, quem merecia ser esvaziado, quem merecia descobrir que havia coisas piores que a morte. E ainda faltavam 2 candidatos na lista. O encanto da feira tinha apenas começado, e o sertão ia aprender que Lindalva não escolhia suas vítimas por acaso. Cada olhar era uma sentença, cada sorriso era uma condenação, cada quital era uma passagem só de ida para o lugar onde a alma se perde e não acha mais o caminho de volta. Naquela noite, depois da feira, Lindalva voltou para a casa dos pais quando a lua já estava alta no céu, espalhando uma luz prateada sobre a caatinga. Dona Conceição tinha deixado um prato de comida tampado em cima da mesa e uma lamparina acesa na janela. Severino roncava no quarto, cansado de um dia inteiro lidando com um gado teimoso. Lindalva comeu em silêncio, limpou o prato e saiu pro terreiro. Sentou na pedra de sempre, tirou a faca da bainha e começou a amolar o gume numa lima pequena que guardava no bolso. O barulho do metal contra metal ecoava na noite quieta, um sibilo baixo que parecia conversa entre alma penada. Foi aí que ela começou a falar. Falou baixinho, como se estivesse contando segredo para a lua, mas as palavras saíam carregadas de um veneno que fazia até os grilos calarem a boca. 3 anos, murmurou ela, testando o fio da faca na unha. 3 anos eu aguentei. 3 anos que eles vão pagar, um por um, até o último suspiro. A história que Lindalva nunca tinha contado para ninguém começou a sair da boca dela como pus de ferida que finalmente estoura. História feia, cheia de humilhação e dor, dessas que marcam a alma com ferro em brasa.
O coronel Aristóbulo Ferreira tinha levado ela para Casa Grande não para trabalhar de verdade. Tinha levado para ser boneca dele, para satisfazer os caprichos de homem velho que tinha dinheiro demais e escrúpulo de menos. E quando ele cansava da brincadeira, emprestava ela para os amigos, para os capangas, para os visitantes que chegavam de longe. Eles achavam que eu era bicho, disse Lindalva, e na voz havia um ódio frio como água de poço. Achavam que porque eu não gritava, porque eu não chorava, porque eu ficava quieta, então eu não sentia nada. Mas Lindalva sentia tudo. Cada humilhação, cada violência, cada risada dos homens que a usavam como coisa. E guardava tudo na memória, como quem guarda munição para a guerra que vai chegar. Aprendeu o nome de cada um, decorou a cara de cada um, estudou a fraqueza de cada um. Porque todo homem, por mais forte que seja, tem uma fraqueza. E Lindalva descobriu qual era a dela. Todos eles tinham medo de morrer vazios, sem sentido, sem deixar marca no mundo. Medo de descobrir que a vida que tinham era só ilusão, que o poder que exerciam era só teatro. Foi numa noite de chuva, quando o coronel Aristóbulo tinha bebido demais e dormido cedo, que Lindalva encontrou o livro. Um livro velho, encadernado em couro preto, escrito numa língua que ela não conhecia, mas que de algum jeito entendia. Livro que falava de encantamentos antigos, de magias que vinham do tempo dos índios e dos negros, de jeitos de quebrar a alma de uma pessoa sem tocar no corpo. Foi lá que eu aprendi, disse ela guardando a faca na bainha. Aprendi que óleo pode ser arma, que silêncio pode ser veneno, que beleza pode ser morte. Lindalva passou semanas estudando aquele livro, decorando as palavras estranhas, praticando os gestos descritos nas páginas amareladas. E quando se sentiu pronta, testou o primeiro encantamento. Foi no próprio coronel Aristóbulo. Ela chegou perto dele numa manhã de domingo, quando ele estava sozinho no escritório fazendo conta. Olhou nos olhos dele do jeito que o livro ensinava, falou as palavras certas, fez os gestos certos, e viu o homem se perder ali mesmo na frente dela, como se tivesse caído num buraco sem fundo. Ele viveu mais 2 anos. Contou Lindalva para a lua, sorrindo um sorriso que não tinha alegria nenhuma. Mas não vivia. Era só corpo respirando, coração batendo. A alma tinha secado, igual açude no meio da seca. Foi assim que ela conseguiu a liberdade. Com o coronel perdido no próprio mundo, ninguém mais mandava na fazenda. Os capangas brigaram entre si pelo poder, a Casa Grande virou campo de guerra, e na confusão toda Lindalva pegou o que podia: roupas, armas, dinheiro, o perfume francês que o coronel guardava para o uso dele, e se mandou. Mas antes de partir, fez uma promessa diante do túmulo da avó, numa igrejinha pequena nos fundos da fazenda. Prometeu que cada lágrima que a mãe tinha chorado seria vingada. Cada noite que o pai tinha passado acordado de preocupação seria cobrada. Cada humilhação que ela tinha sofrido seria devolvida em dobro. 27 homens, disse ela, tirando do bolso uma listinha escrita em papel amarelado. 27 nomes que eu decorei. 27 almas que vão secar igual a minha secou. A lista tinha nome de fazendeiro, de comerciante, de político, de padre. Homens importantes, homens ricos, homens que achavam que podiam fazer o que quisessem com quem era mais fraco. Todos eles tinham participado de um jeito ou de outro da desgraça dela. João Preguinho não estava na lista, confessou ela, dobrando o papel e guardando de volta no bolso. Mas ele serviu de treino, para eu ter certeza de que tinha aprendido direito, de que o encanto funcionava. Joaquim Barra Pesada também não estava na lista original. Mas quando ela viu o jeito dele olhar para ela na feira, quando notou a violência escondida atrás dos olhos do valentão, decidiu que ele merecia entrar na conta. Porque homem que bate em mulher é igual aos outros. Só muda o jeito de fazer maldade. Lindalva se levantou da pedra, esticou o corpo e olhou para o céu estrelado. 25 nomes ainda faltavam. 25 almas ainda precisavam aprender que no sertão, por mais demorado que seja, todo mal pago se cobra com juros. A promessa foi feita, murmurou ela,
tocando no frasco de perfume que guardava no pescoço. E promessa de mulher sofrida é dívida que nunca prescreve. O sertão dormia, sem saber que havia acordado seu pior pesadelo. E esse pesadelo tinha nome, tinha cara, tinha cheiro de rosa e gosto de vingança. A lista de Lindalva ia ser cumprida, nome por nome, alma por alma, até não sobrar nenhum culpado respirando ar limpo debaixo do céu de Deus. Era questão de tempo, e tempo, no sertão, é coisa que não falta para quem sabe esperar. Antônio Cobra Cega não era homem de deixar oportunidade passar. Quando viu Joaquim Barra Pesada voltar da feira com aquela cara de besta perdida, entendeu que havia alguma coisa diferente naquela cabocla de couro. E diferente no mundo dele, significava perigoso. E perigoso significava interessante. Antônio era matador de profissão, homem que cobrava por alma e entregava o serviço limpo. Tinha começado cedo no ofício. Aos 15 anos, já tinha derrubado o primeiro, um rival do pai que mexeu com a honra da família. Desde então, nunca mais parou. A conta dos mortos passou de 10, passou de 20, passou de 30. Parou de contar quando chegou em 50. Mas Antônio tinha um defeito. Era curioso demais. E curiosidade, para quem mexe com morte, é vício perigoso. Na quinta-feira seguinte à feira, ele apareceu na casa de Severino montado num cavalo preto, vestido de gibão escuro e chapéu de aba larga. Chegou no meio da tarde, quando o sol estava rachando e a poeira subia da terra feito suspiro de defunto. "Severino!" gritou da porteira. "Vim falar com sua filha." Dona Conceição saiu de casa se enxugando nas mãos no avental, nervosa como galinha que viu gavião. Severino apareceu do quintal, suado e desconfiado. Conhecia a fama de Antônio Cobra Cega e sabia que visita dele nunca trazia coisa boa. "Que é que o senhor quer com a Lindalva?" perguntou Severino, mantendo distância respeitosa. "Quero conhecer a danada que deixou Joaquim Barra Pesada feito besta atolada", respondeu Antônio, sorrindo um sorriso que não chegava nos olhos. "Deve ser mulher e tanto." Lindalva apareceu na porta de casa vestida com o gibão de couro, cartucheiras cruzadas no peito, chapéu na cabeça. Olhou para Antônio como quem avalia gado no curral, sem pressa, sem medo, medindo cada detalhe. "O senhor está procurando alguma coisa?" perguntou ela. E a voz saiu calma como água parada. Antônio desceu do cavalo devagar, amarrou as rédeas e se aproximou. Era homem alto, magro como vara seca, com cicatriz que cortava o rosto da testa até o queixo. Os olhos eram pequenos, espertos, do tipo que não perdia nada. "Tô procurando conversa boa", disse ele. "E dizem que a senhorita é pessoa interessante de se conversar." "Depende do assunto", respondeu Lindalva. "Assunto de vida e morte", disse Antônio, e riu da própria piada. Lindalva estudou o matador por alguns segundos. Havia alguma coisa nele que era diferente dos outros homens que ela tinha encontrado. Não era a luxúria boba de João Preguinho, nem a violência burra de Joaquim Barra Pesada. Era algo mais perigoso, inteligência misturada com maldade. "Entre", disse ela, afinal. "Vamos conversar." Eles se sentaram na varanda pequena da casa. Dona Conceição serviu café em canecas desmaltadas e se retirou para a cozinha. Severino ficou por perto fingindo que consertava um arreio velho, mas de ouvido ligado na conversa. "O que aconteceu com Joaquim foi coisa sua?" perguntou Antônio direto, sem rodeio. "Por que pergunta?" respondeu Lindalva com outra pergunta. "Porque eu conheço o homem quebrado quando vejo. E Joaquim tá quebrado de um jeito que eu nunca vi antes. Talvez ele tenha encontrado alguma coisa maior que ele", disse Lindalva, bebericando o café devagar. "Que nem você", provocou Antônio. Lindalva sorriu. Um sorriso pequeno, mas que fez o matador sentir um arrepio estranho na espinha. "O senhor é homem esperto", disse ela. "Esperto demais para o próprio bem." "Já ouvi isso antes", respondeu Antônio. "Mas ainda tô aqui." "Por enquanto", murmurou Lindalva, tão baixinho que ele quase não escutou. A conversa continuou por mais de uma hora.
Antônio contava histórias das mortes que tinha feito, dos lugares por onde tinha andado, das pessoas que tinha conhecido. Lindalva escutava tudo com atenção, fazendo pergunta aqui e ali, sorrindo na hora certa, olhando nos olhos dele com aquele jeito manso que já tinha derrubado o homem mais forte. E aos poucos, sem perceber, Antônio começou a se perder. Não do jeito grosseiro que tinha acontecido com os outros, mas de um modo sutil, como quem entra numa trilha conhecida e de repente se vê em território estranho. "A senhorita tem olhos bonitos", disse ele, e na voz havia uma admiração que o próprio Antônio não esperava sentir. "Obrigada", respondeu Lindalva. "O senhor também tem." "Eu?", riu Antônio. "Meus olhos são de matador, mulher. Não são bonitos, são perigosos." "Todo perigo tem sua beleza", disse Lindalva, e quando falou isso, olhou bem no fundo dos olhos dele. Foi aí que Antônio Cobra Cega sentiu alguma coisa quebrar dentro da cabeça. Não era dor física, era alguma coisa pior. Era como se uma porta que sempre tinha estado fechada se abrisse de repente, mostrando um quarto escuro cheio de coisas que ele não queria ver. Viu todas as mortes que tinha causado, uma por uma, em detalhes que a memória tinha guardado, mas que a consciência tinha enterrado. Viu o medo nos olhos de cada vítima. Ouviu o último suspiro de cada vida que tinha ceifado. Sentiu o peso de cada alma que tinha mandado pro outro lado. E pior, viu que nada daquilo tinha valido a pena. Que ele tinha matado por dinheiro, por fama, por prazer, mas nunca por motivo que justificasse. Que era apenas um homem vazio usando violência para tentar preencher um buraco na alma. "Não", murmurou ele, levando as mãos à cabeça. "Não pode ser." "Pode sim", disse Lindalva. E agora, a voz tinha um tom diferente, mais grave, como se viesse de lugar muito fundo. "Tudo que o senhor fez, todas as vidas que tirou, para quê? Para que serviu?" Antônio tentou se levantar, tentou sair dali, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivesse grudado na cadeira, preso no olhar dela, perdido num labirinto que não tinha saída. "Me solta", pediu ele, e pela primeira vez na vida adulta havia medo na voz do matador. "Pelo amor de Deus, me solta." "Deus?", riu Lindalva. "Deus abandonou o senhor há muito tempo, quando matou o primeiro inocente, quando escolheu ser instrumento do mal, quando decidiu que a vida dos outros não valia nada." Antônio começou a chorar. Lágrimas grossas, salgadas, de homem que nunca tinha chorado desde menino. Chorava por todas as mães que ele tinha deixado sem filhos, por todos os filhos que ele tinha deixado sem pais, por todas as vidas que tinha cortado pela metade. "Agora o senhor vai embora", disse Lindalva se levantando da cadeira. "Vai embora e nunca mais vai voltar. Vai carregar esse peso até o fim dos dias. E toda vez que pensar em matar alguém, vai lembrar do que viu aqui hoje." Antônio se levantou como sonâmbulo, montou no cavalo preto e saiu. Não olhou para trás, não se despediu, não falou nada. Apenas seguiu estrada afora, carregando nas costas o peso de todas as mortes que tinha causado. Nunca mais matou ninguém. Virou andarilho, peregrino, homem que andava de vila em vila, pedindo perdão pelos pecados que tinha cometido. Morreu anos depois, velho e arrependido, numa igrejinha perdida no meio do nada. Severino, que tinha escutado tudo escondido atrás da porta, ficou de cabelos em pé. A filha que ele tinha criado não era mais gente comum. Era alguma coisa que ele não conseguia entender, mas que fazia o medo subir pela espinha como cobra em pau seco. 2 nomes riscados da lista, 25 ainda faltavam. E o sertão começava a entender que Lindalva não quebrava só os homens, quebrava a própria ideia de maldade, forçando cada um a encarar o monstro que carregava dentro de si. O encanto dela era pior que morte. Era revelação. A grota do desespero ficava a 3 léguas de distância de qualquer vila, escondida entre morros de pedra que pareciam dedos de gigante apontando para o céu. Era lugar esquecido por Deus e lembrado só pelo diabo,
onde nem passarinho cantava e nem vento soprava direito. As únicas visitas que a grota recebia eram de cangaceiros fugindo da volante, vaqueiros perdidos e gente que não queria ser encontrada. Foi lá que Lindalva marcou o encontro com Chico Elegante, o terceiro homem que tinha reparado nela na feira de Quixadá. Chico não era como os outros. Era homem instruído, que sabia ler e escrever, que tinha viajado para a capital e conhecia os modos da gente fina. Comerciante próspero, dono de 2 lojas e um armazém, homem que cobrava juros altos e não perdoava dívida. Mas por baixo do terno alinhado e da educação fingida, Chico carregava uma crueldade refinada, do tipo que gosta de humilhar antes de destruir. Quando viu Antônio Cobra Cega sair da casa de Severino com cara de assombrado, Chico entendeu que havia alguma coisa especial naquela cabocla. E especial, para ele, significava desafio. Significava alguma coisa que ele podia quebrar, domar, colocar no lugar devido. Na sexta-feira, ele apareceu na casa de Dona Conceição vestido com o melhor terno, bota engraxada, chapéu de feltro importado e relógio de corrente dourada balançando na barriga. Chegou de charrete puxada por cavalo baio, levantando poeira e fazendo barulho como homem que quer ser notado. Dona Conceição, gritou da porteira, tirando o chapéu em reverência exagerada. Vim falar com a senhorita Lindalva. Lindalva apareceu na porta usando um vestido simples, diferente do gibão de couro que usava nas andanças. Tinha penteado o cabelo com capricho e passado um pouquinho de rouge nos lábios. Parecia moça comum, dessas que qualquer homem de bem ficaria orgulhoso de levar para o altar. Senhor Francisco, disse ela sorrindo. A que devo a honra? A sua beleza, senhorita, respondeu Chico, descendo da charrete e se aproximando com passos medidos. E a curiosidade de conhecer melhor a moça mais comentada do sertão. Conversaram na varanda por alguns minutos, Chico contando histórias da capital, dos teatros que conhecia, dos bailes que frequentava. Falava como homem acostumado a impressionar, gesticulando com as mãos, rindo alto das próprias piadas, exibindo conhecimento como quem exibe jóia cara. A senhorita já esteve na capital? Perguntou ele. Nunca, respondeu Lindalva, mas gostaria de conhecer. Pois eu posso levá-la, disse Chico, e na voz havia uma promessa que não era só de viagem. Mulher bonita como a senhorita merece conhecer o mundo. E o que o senhor gostaria em troca? Perguntou Lindalva, fingindo inocência. Chico sorriu, um sorriso de lobo velho que acabou de encontrar cordeiro perdido. Nada que a senhorita não possa dar, disse ele. Conversaremos melhor em lugar mais reservado. Foi aí que Lindalva sugeriu a grota. Disse que conhecia um lugar bonito, romântico, onde eles podiam conversar sem ser incomodados. Chico aceitou na hora, pensando que havia conseguido exatamente o que queria. A cabocla sozinha, longe de casa, sem proteção. Encontraram-se no domingo de manhã, quando o sol ainda estava baixo. Chico chegou montado num cavalo branco, arreado com sela de couro trabalhado e estribos de prata. Lindalva apareceu a pé, vestindo o gibão de couro de sempre, mas por baixo usava uma saia de renda branca que balançava com o vento. Pronta para nossa conversa? Perguntou Chico, oferecendo a mão para ajudá-la a montar na garupa. Mais que pronta, respondeu Lindalva. O caminho até a grota levou quase 2 horas, subindo e descendo por trilhas que só cabra conhecedor sabia encontrar. Chico falava sem parar, contando vantagem, prometendo maravilhas, pintando um futuro dourado para a mulher esperta que soubesse aproveitar as oportunidades que ele oferecia. Quando chegaram na grota, Chico desceu do cavalo e estendeu uma manta no chão, na sombra de uma árvore seca. Abriu uma garrafa de vinho que tinha trazido na alforja e serviu em copos de cristal que brilhavam mesmo na luz fraca que entrava entre as pedras. Agora estamos sozinhos, disse ele sentando na manta e dando tapinhas no lugar ao lado dele. Pode se aproximar, não tenho raiva. Lindalva sentou, aceitou o copo de vinho e bebeu um gole pequeno. Chico bebeu metade do copo de uma vez só, como homem que precisa de coragem líquida para fazer o que planeja. Sabe, Lindalva,
disse ele pousando a mão no joelho dela. Você é mulher inteligente. Sabe que a vida no sertão é dura, que oportunidade boa não aparece todo dia. Sei sim, respondeu ela sem tirar a mão dele de cima do joelho. Pois eu posso mudar sua vida, continuou Chico aproximando o rosto do dela. Posso tirar você dessa vida de pobreza, levar para a capital, apresentar para gente importante. E o que o senhor quer em troca? Perguntou Lindalva de novo, mas agora a voz saiu diferente. Mais baixa, mais rouca, como se viesse de lugar muito fundo. Você sabe o que eu quero, disse Chico, e a mão desceu do joelho para a coxa dela. Foi aí que Lindalva olhou nos olhos dele. Não foi olhar comum, de moça assustada ou de mulher seduzida. Foi olhar que cortou como faca, que entrou na alma dele feito bala certeira, que achou todos os lugares escuros onde Chico escondia suas maldades. Eu sei sim, disse ela. O senhor quer a mesma coisa que queria de todas as outras. Chico parou de respirar, porque de repente na mente dele começaram a aparecer imagens que ele tinha enterrado fundo. Imagens de moças pobres que ele tinha iludido com promessas falsas, de mulheres que ele tinha usado e abandonado, de vidas que ele tinha destruído com sua crueldade refinada. Como você sabe? Gaguejou ele. Eu sei de tudo, respondeu Lindalva, e agora os olhos dela brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Sei da filha do seu Antônio, que se matou depois que o senhor a abandonou grávida. Sei da viúva do Joaquim, que perdeu a casa porque não conseguiu pagar os juros que o senhor cobrava. Sei de todas elas. Chico tentou se levantar, mas não conseguiu. Era como se estivesse colado na manta, preso no olhar dela, perdido num pesadelo que não tinha fim. Agora o senhor vai sentir, murmurou Lindalva, levantando a mão e tocando a testa dele com a ponta dos dedos. Vai sentir o que elas sentiram. A humilhação, o desespero, a dor de descobrir que confiaram em quem não merecia. Chico começou a gritar. Grito que ecoou pela grota deserta, se multiplicou nas paredes de pedra, voltou para ele em forma de eco assombrado. Gritou até a voz sumir, até a garganta rasgar, até não sobrar ar nos pulmões. Quando o sol se pôs naquele domingo, Chico elegante ainda estava na grota. Mas não estava mais elegante, não estava mais rico, não estava mais nada. Era só um homem quebrado, sentado numa manta suja, olhando pro nada, com lágrimas secas no rosto e a alma esvaziada como cabaça rachada. Lindalva voltou para casa sozinha, a pé, carregando na memória mais um nome riscado da lista. 24 ainda faltavam. E a grota do desespero ganhou um morador permanente, um homem que tinha descoberto tarde demais que alguns pecados não têm perdão e que algumas dívidas só se pagam com a própria alma. 3 semanas depois do que aconteceu na grota do desespero, Lindalva recebeu uma visita inesperada. Era Zé Bezerra, cangaceiro velho que tinha conhecido os tempos de Lampião, homem cozido no sol brabo e temperado na pólvora. Chegou de manhã cedo, montado num cavalo russo, carregando nas costas um embrulho comprido, envolto em couro cru. Menina, disse ele, descendo devagar do cavalo, corpo dolorido por anos de vida dura. Vim trazer uma coisa que é sua por direito. Zé Bezerra tinha sido companheiro de Joaquim Três Tiros, cangaceiro que morreu numa emboscada da Volante 5 anos antes. Joaquim era homem respeitado no cangaço, conhecido pela pontaria certeira e pela coragem de ferro, mas também era conhecido por outra coisa. Era pai de Lindalva. A história nunca tinha sido contada direito. Dona Conceição tinha guardado o segredo como quem guarda joia rara, e Severino tinha criado a menina como filha legítima, sem questionar, sem cobrar, sem fazer diferença. Mas Zé Bezerra sabia a verdade, porque tinha estado lá na noite em que Joaquim Três Tiros encontrou Dona Conceição pela primeira vez. Seu pai me pediu para guardar isso, disse Zé Bezerra, oferecendo o embrulho para Lindalva. Disse que se algum dia acontecesse alguma coisa com ele, eu tinha que entregar para a filha dele quando ela crescesse e tivesse idade de entender. Lindalva pegou o embrulho com cuidado
sentindo o peso e a forma. Sabia o que era antes mesmo de abrir. Desembrulhou devagar, como quem abre presente sagrado, e ali estava. Um rifle Winchester de repetição, calibre 44, com coronha de madeira nobre entalhada à mão e cano que brilhava mesmo depois de anos guardado. Esse rifle matou mais de 20 homens, disse Zé Bezerra, admirando a arma como quem admira obra de arte. Todos mereciam morrer. Seu pai nunca atirou em inocente, nunca matou por prazer. Só matava quem merecia, quem fazia mal aos outros. Lindalva pegou o rifle, sentiu o peso dele nos braços. Testou a mira olhando para o horizonte. A arma parecia ter sido feita especialmente para ela. Encaixava perfeitamente nas mãos. Tinha o tamanho certo para o corpo dela. Era como se Joaquim Três Tiros tivesse previsto que um dia a filha ia precisar de uma arma à altura do destino que carregava. Tem mais uma coisa, disse Zé Bezerra, tirando do alforje uma cartucheira de couro macio, cheia de balas especiais. Essas munições foram benzidas pelo padre Cícero em pessoa. Cada bala foi molhada em água benta e rezada com oração forte. Não erram o alvo e não falham na hora. Lindalva pegou as balas, sentiu o peso de cada uma, viu as marcas pequenas que o padre tinha feito com a ponta da cruz. Eram munições diferentes das comuns, mais pesadas, com um brilho estranho que parecia vir de dentro do metal. "Por que meu pai nunca me procurou?" perguntou ela, carregando o rifle com movimentos precisos, como se sempre soubesse como fazer. "Porque sabia que enquanto ele estivesse vivo, você nunca ia ter paz", respondeu Zé Bezerra. "Cangaceiro não tem família, menina. Tem só inimigo e bala perdida. Ele preferiu morrer sozinho para você poder viver em paz." "Mas eu não tive paz", murmurou Lindalva, testando o gatilho do rifle. "A guerra veio me procurar do mesmo jeito." "Pois então agora você tem com que se defender", disse Zé Bezerra. "E com que atacar também, se for necessário." O velho cangaceiro ficou mais uma hora contando histórias de Joaquim Três Tiros. Falou das batalhas que tinham lutado juntos, dos coronéis que tinham enfrentado, da coragem que o pai dela tinha mostrado quando tudo parecia perdido. Contou também sobre a morte dele, numa emboscada que durou 3 dias, quando ele resistiu sozinho contra 20 volantes até a última bala. "Ele morreu cantando", disse Zé Bezerra, montando no cavalo para partir. "Cantando uma música que sua mãe gostava de ouvir. Morreu pensando em vocês duas." Depois que o velho se foi, Lindalva ficou sozinha no terreiro, segurando o rifle, sentindo a ligação que ela tinha com aquele pedaço de metal e madeira. Era mais que arma, era herança de sangue, era a continuação de uma guerra que tinha começado antes dela nascer. Naquela tarde, ela saiu para o mato para testar a pontaria. Escolheu um pau seco a 100 metros de distância, mirou com calma e atirou. A bala acertou exatamente onde ela queria, partindo o pau no meio com um estalo seco que ecoou pela caatinga. Atirou mais 15 vezes, cada tiro mais preciso que o anterior. O rifle parecia conhecer suas intenções antes mesmo dela apertar o gatilho, como se fosse extensão do próprio corpo. E as balas benzidas? As balas benzidas cortavam o ar com um silvo diferente, carregando alguma coisa que não era só pólvora e chumbo. Quando voltou para casa ao anoitecer, Lindalva tinha mudado de novo. Não era mais só a mulher do encanto que quebrava a alma alheia. Agora era também a filha do cangaceiro, herdeira de uma tradição de guerra que vinha de longe. Tinha nas mãos não só o poder de destruir a mente dos homens, mas também o poder de destruir o corpo deles. Sentou na pedra de sempre e tirou a lista do bolso. 24 nomes ainda faltavam. Mas agora ela tinha 2 maneiras de cobrar: com o olhar que secava a alma e com a bala que parava coração. "Pai", murmurou ela, olhando para a lua cheia que iluminava a caatinga. "Agora eu entendo por que o Senhor nunca veio me buscar. Tinha que ser assim mesmo. Eu tinha que aprender a sofrer para poder ensinar sofrimento. Tinha que aprender a quebrar para poder quebrar outros." O vento soprou mais forte naquela noite, carregando o cheiro de mandacaru e promessa de chuva. E no silêncio da madrugada,
Quando até os grilos calaram a boca, Lindalva começou a planejar a continuação da vingança. Agora ela tinha duas armas: o encanto que herdara do sofrimento e o rifle que herdara do sangue. E o sertão ia descobrir que filha de cangaceiro não perdoa ofensa e não esquece dívida. A guerra tinha ganhado uma nova dimensão, e essa dimensão vinha com bala benzida e pontaria certeira. A fama de Lindalva começou a se espalhar pelo sertão como fogo em capim seco. De vila em vila, de feira em feira, de boca em boca, o nome dela corria misturado com medo e respeito. O povo simples, acostumado a ver os poderosos fazerem maldade sem castigo, começou a enxergar em Lindalva alguma coisa que nunca tinha visto antes: justiça que funcionava. Na igrejinha de São Sebastião, o padre Josias notou que as confissões tinham mudado. Os homens chegavam no confessionário suando frio, contando pecados antigos que nunca tinham tido coragem de confessar. Falavam baixinho de coisas que tinham feito com mulheres pobres, de violências que tinham praticado, de maldades que tinham espalhado pelo mundo. Padre, dizia um, trêmulo, eu fiz coisa ruim com a filha do Zé Coveiro. Será que Lindalva vai vir atrás de mim? Padre, confessava outro, eu bati na minha mulher mais de uma vez. Será que isso vai aparecer na conta dela? O padre Josias, homem de pouca idade, mas de muita sabedoria, escutava tudo com paciência e dava a penitência de sempre: Pai Nosso, Ave Maria e promessa de não pecar mais. Mas por dentro, ele sabia que alguma coisa tinha mudado no sertão. Os homens não estavam confessando por arrependimento verdadeiro. Estavam confessando por medo. E o medo, o padre sabia, às vezes funciona melhor que a fé. Na casa de Dona Raimunda, beata respeitada, que fazia novena toda sexta-feira, as mulheres começaram a se reunir para rezar proteção para Lindalva. Não proteção contra ela, mas proteção para ela. Porque tinham entendido que a moça de couro e perfume francês era instrumento de Deus para fazer justiça na terra. Ela é enviada, dizia Dona Raimunda, acendendo vela para Nossa Senhora da Vingança. Deus mandou ela para cobrar o que está devendo. Amém, respondiam as outras, e nas vozes havia uma satisfação que elas nunca tinham sentido antes. A satisfação de ver o mundo sendo consertado do jeito certo. As mulheres começaram a fazer promessas para que Lindalva continuasse o trabalho dela. Acendiam vela, ofereciam jejum, prometiam romaria se ela conseguisse cobrar de mais alguém que merecia castigo. E sempre, sempre, pediam proteção para que nada acontecesse com a moça. Porque sabiam que se alguma coisa acontecesse com Lindalva, o mundo voltaria a ser lugar onde os fracos apanhavam e os fortes mandavam. E isso elas não queriam de jeito nenhum. Na feira de Caruaru, a história ganhou proporção maior. Um cantador de viola apareceu contando em versos a saga de Lindalva do Encanto Seco. A cantoria durava 3 horas, desde o momento em que ela tinha sido levada para a casa grande do coronel Aristóbulo, até o dia em que recebeu o rifle do pai verdadeiro. Ô povo, escute bem a história que eu vou contar. De uma cabocla do sertão que veio para cobrar. Lindalva é o nome dela. O encanto é seu poder. Quem olha nos olhos dela não consegue esquecer. 3 anos na casa grande ela teve que aguentar. Maldade de coronel que gostava de humilhar. Mas quando ela voltou para a terra onde nasceu, trouxe na alma uma promessa que nunca esqueceu. O primeiro foi João Preguinho, que morreu de coração. O segundo, Joaquim Barra Pesada, que perdeu a razão. Antônio Cobra Cega. Chorou até não poder mais, e Chico Elegante ficou na grota, sem nunca voltar para trás. O povo escutava a cantoria com atenção religiosa, como quem escuta sermão na igreja. E quando o cantador terminava, sempre alguém gritava da plateia: "E os outros 23? Quando ela vai pegar?" "Paciência, povo", respondia o cantador. "Vingança boa é que nem rapadura. Tem que ser saboreada devagar." Mas nem todo mundo via Lindalva como justiceira enviada por Deus. Os coronéis da região, os comerciantes ricos, os homens que tinham poder e eram acostumados a usar esse poder para fazer maldade,
Começaram a se reunir para decidir o que fazer com ela. Na fazenda São Miguel, propriedade do coronel Olegário Batista, aconteceu uma reunião secreta numa noite de lua nova. Estavam presentes 10 dos homens mais poderosos do sertão, todos preocupados com o que Lindalva representava. "Essa mulher é perigosa", disse o coronel Olegário, homem gordo de barba grisalha. "Se deixar ela continuar, logo ninguém mais vai respeitar nossa autoridade." "O problema não é ela", disse outro, coronel Aristides Ferreira. "O problema é que o povo está começando a acreditar nela." "E quando o povo acredita em alguém que não somos nós", completou um terceiro, "nossa força acaba." Decidiram que Lindalva tinha que ser parada antes que ganhasse fama demais. Mas como parar uma mulher que quebrava a alma com o olhar e atirava com precisão de cangaceiro? Como enfrentar alguém que o próprio povo tinha transformado em santa da vingança? "Vamos contratar matador", sugeriu um. "Alguém de fora que não conhece ela, que não vai cair no encanto." "E se o matador falhar?" perguntou o outro. "Se ela matar ele também? Aí nossa situação fica pior ainda." Conversaram a noite toda e não chegaram a acordo nenhum, porque sabiam que enfrentar Lindalva não era como enfrentar cangaceiro comum. Era como enfrentar lenda viva, mito que caminhava pela terra fazendo milagre e cobrando dívida. Enquanto isso, nas casas pobres, nas choças de taipa, nos terreiros humildes, o povo rezava toda a noite para que Lindalva continuasse o trabalho. Rezava para que a lista de 27 nomes fosse cumprida até o fim. Rezava para que finalmente, depois de tanto tempo, a justiça chegasse no sertão montada num cavalo alazão e carregando o rifle benzido. E nas noites de vento forte, quando a lua sumia atrás das nuvens e a caatinga ficava escura que nem boca de lobo, o povo jurava escutar um galope distante. Galope de cavalo correndo pela estrada, carregando a justiça que eles tinham pedido tanto tempo para Deus. "É ela", sussurravam uns para os outros. "É Lindalva fazendo a ronda." E dormiam tranquilos, sabendo que pela primeira vez na vida havia alguém cuidando deles. Alguém que cobrava de quem merecia e protegia de quem precisava. O medo tinha virado fé. E a fé, no sertão, é força que move montanha e endireita o que estava torto desde o começo do mundo. A lenda de Lindalva não era mais só história. Era religião nova, nascida da dor e crescida na esperança de que todo mal feito um dia encontra seu acerto de contas. Entre os homens que ouviam falar de Lindalva, havia um que não sentia medo nem admiração. Sentia alguma coisa diferente, alguma coisa que ele mesmo não conseguia entender direito. Padre Miguel Santana, vigário da igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, sentia no peito uma inquietação que não era de fé nem de justiça. Era de homem que encontrou mulher e esqueceu que tinha feito voto de castidade. Padre Miguel era jovem, tinha apenas 28 anos, ordenado há 5. Viera do seminário de Fortaleza cheio de ideais e vontade de salvar a alma perdida. Era bonito de cara, inteligente de cabeça, e tinha aquele jeito manso que fazia as beatas suspirarem baixinho durante a missa. Quando ouviu falar de Lindalva pela primeira vez, achou que fosse invenção do povo simples, dessas histórias que nascem do medo e crescem na imaginação. Mas quando começou a receber confissões dos homens que tinham cruzado com ela, entendeu que havia alguma coisa verdadeira por trás da lenda. E ao invés de sentir horror ou reprovação, Padre Miguel sentiu curiosidade. Curiosidade que foi crescendo até virar obsessão. Numa tarde de quinta-feira, quando o sol já estava baixando e a igreja ficava vazia depois do terço, Padre Miguel montou num jumento emprestado e saiu para procurar Lindalva. Não sabia direito onde ela morava, mas seguiu as indicações que tinha ouvido nas confissões. Casa de taipa perto do açude, com juazeiro grande no quintal. Quando chegou na casa de Severino, encontrou Lindalva sentada na varanda, costurando um gibão de couro com linha dourada. Ela levantou os olhos quando viu o padre se aproximar, e ele sentiu alguma coisa quebrar dentro do peito. Não era o encanto que quebrava a alma alheia, era alguma coisa mais simples e mais perigosa.
Era paixão à primeira vista. Padre, disse ela, se levantando e fazendo mesura respeitosa. A que devo a honra? Vim conversar com a senhorita, respondeu ele, descendo do jumento com pernas que tremiam, sobre as histórias que andam contando por aí. Que histórias? Perguntou Lindalva, sabendo muito bem do que ele estava falando. A senhorita sabe, disse Padre Miguel. Histórias de coisas que não são naturais. Lindalva sorriu, um sorriso pequeno que fez o coração do padre acelerar como cavalo assustado. Entre, padre, disse ela. Vamos conversar. Eles se sentaram na sala pequena, Dona Conceição serviu café e se retirou discreta. Padre Miguel tentava manter a compostura, mas não conseguia parar de olhar para Lindalva. Tinha alguma coisa nela que mexia com partes da alma dele que tinham ficado adormecidas desde o seminário. Padre, disse ela, notando o jeito dele olhar para ela. O senhor acredita em justiça divina? Acredito, respondeu ele, tentando soar firme. Mas acredito que a justiça de Deus vem na hora certa, do jeito certo. E se Deus escolher uma pessoa para ser instrumento dele? Perguntou Lindalva. Se escolher alguém para cobrar o que está devendo, Deus usa quem ele quer, admitiu Padre Miguel. Mas sempre para o bem, nunca para o mal. E quem disse que o que eu faço é mal? Perguntou Lindalva, olhando diretamente nos olhos dele. Foi aí que Padre Miguel se perdeu. Não do jeito que os outros tinham se perdido. Não foi quebra de alma nem revelação de pecado. Foi perda de homem que descobriu que por baixo da batina tinha coração que podia amar e corpo que podia desejar. Eu não sei, gaguejou ele. Só sei que quando olho para a senhorita, sinto alguma coisa que não deveria sentir. E o que é que o senhor sente? Perguntou Lindalva, se inclinando para frente. Sinto que queria proteger a senhorita, disse Padre Miguel, vermelho como pimentão. Queria tirar esse fardo dos ombros da senhorita, fazer com que não precisasse carregar tanto ódio. Lindalva ficou em silêncio por um tempo longo, estudando o rosto do padre, vendo a sinceridade que brilhava nos olhos dele. Era a primeira vez desde que voltara da casa grande do coronel que alguém olhava para ela com alguma coisa que não fosse medo, desejo ou curiosidade mórbida. Era amor. Amor verdadeiro, desses que querem bem sem pedir nada em troca. Padre Miguel, disse ela, e na voz havia uma tristeza que ele não conseguiu entender. O senhor é homem bom, bom demais para entender o que eu virei. Eu quero entender, insistiu ele. Quero ajudar. Não dá para ajudar, respondeu Lindalva. O que está feito não tem conserto. A promessa que eu fiz não tem volta. Padre Miguel ficou ali até anoitecer, tentando convencer Lindalva a abandonar a vingança, a procurar outro caminho, a deixar que Deus fizesse a justiça do jeito dele. Falou de perdão, falou de paz, falou de salvação eterna. E Lindalva escutou tudo com paciência, até com carinho, porque sabia que aquelas palavras vinham de coração sincero, de homem que realmente se importava com ela, mas também sabia que era tarde demais para mudar de caminho. Padre, disse ela quando ele se preparava para partir, se o senhor me ama de verdade, reza para que eu tenha força para terminar o que comecei. Não reza para que eu pare. Reza para que eu consiga ir até o fim. Não posso rezar para isso, disse Padre Miguel montando no jumento. Não posso pedir a Deus para abençoar vingança. Então não reze para nada, respondeu Lindalva. Mas também não reze contra mim. Padre Miguel partiu com o coração partido, sabendo que tinha encontrado a mulher da vida dele, no momento em que ela estava mais perdida para qualquer salvação. Amor verdadeiro, pela primeira e última vez. E não podia fazer nada para proteger quem amava. Nas semanas seguintes, ele tentou esquecer Lindalva. Tentou se dedicar só à igreja, só às orações, só aos deveres de padre. Mas todas as noites sonhava com ela. E todas as manhãs acordava com saudade de alguém que nunca podia ter. E Lindalva? Lindalva guardou aquele amor no coração como quem guarda flor seca entre páginas de livro. Sabia que era a única coisa pura que ainda restava na vida dela,
a única lembrança que não tinha gosto de vingança. Mas não mudou de caminho, porque promessa feita em cima de dor é mais forte que amor, mais forte que fé, mais forte que qualquer coisa que tente tirar a pessoa do rumo que escolheu. O amor tinha chegado tarde demais, e no sertão, timing errado é destino selado. 24 nomes ainda faltavam na lista. E nem o amor de um padre bom ia conseguir salvar as almas que tinham conta para pagar com Lindalva do Encanto Seco. A Lagoa do Silêncio ficava no meio do nada, cercada de areia branca que brilhava que nem prata quando a lua estava cheia. Era lugar bonito, quase mágico, onde o povo ia fazer promessa e pedir milagre. Diziam que a água da lagoa curava qualquer doença e que quem bebela com fé verdadeira recebia o que pedia para Nossa Senhora. Foi lá que Lindalva marcou o encontro com o Coronel Demétrio Cavalcante, o quinto nome da sua lista de vingança. Coronel Demétrio não era homem comum, era rico que dava gosto, dono de 3 fazendas e 2 casas na capital, político influente que decidia quem ganhava a eleição na região. Mas por baixo de toda aquela respeitabilidade, Demétrio escondia vícios que fariam até o diabo corar de vergonha. Tinha participação especial na desgraça de Lindalva. Fora ele quem dera a ideia para o coronel Aristóbulo de emprestar a menina para os visitantes importantes. Fora ele quem sugerira que moça bonita e calada podia servir para alegrar as reuniões de negócio. E fora ele quem mais se aproveitara dessa situação nojenta. Lindalva sabia disso tudo porque tinha ouvido as conversas, guardado cada palavra, decorado cada risada dos homens que tratavam ela como objeto. E Coronel Demétrio ria mais alto que todos. O encontro foi marcado através de um bilhete que ela mandou por um moleque de rua. Dizia apenas: Lagoa do Silêncio, meia-noite, lua cheia. Traga o que prometeu há 3 anos. Demétrio entendeu na hora. Pensou que fosse alguma das mulheres que ele tinha usado e abandonado, querendo cobrar promessa de casamento ou dinheiro para ficar calada. Chegou na lagoa montado num cavalo baio, vestido com terno de linho branco e chapéu panamá. Trazia na alforja uma carteira gorda, pensando que ia resolver o problema com dinheiro, como sempre fazia. Homem rico, acostumado a comprar silêncio e consciência alheia. Lindalva já estava lá, sentada numa pedra na beira da água, vestida com um vestido branco que parecia camisa de defunto à luz da lua. Tinha largado o gibão de cangaceiro em casa e escolhido aparecer como fantasma do passado, lembrança viva dos tempos da casa grande. Quem é a senhorita? Perguntou Demétrio, descendo do cavalo com certa cautela. O senhor não me reconhece? Respondeu Lindalva, levantando devagar da pedra. Demétrio olhou mais atento, tentando lembrar. Havia alguma coisa familiar no rosto dela, alguma coisa que mexia com memórias que ele preferia manter enterradas. Linda, murmurou ele, e na voz havia um susto que ele tentou disfarçar. A menina do Severino. Agora é Lindalva, corrigiu ela. E vim cobrar o que o senhor me deve. Demétrio tentou rir, mas o som saiu forçado, nervoso. Minha filha, eu não devo nada para você, disse ele. Aquilo foi há muito tempo, e você era bem tratada na casa do Aristóbulo. Bem tratada? Repetiu Lindalva, e na voz havia um veneno que fez Demétrio recuar um passo. O senhor chama aquilo de bem tratada? Oi, a minha filha, disse Demétrio, tentando usar o tom paternal que funcionava com outras pessoas. Deixa isso pra lá. O passado já passou. Quer dinheiro? Eu tenho. Quer casa? Eu arranjo. Mas não fica remoendo coisa velha. Lindalva caminhou até a beira da lagoa. Tirou os sapatos e entrou na água até os tornozelos. A areia branca do fundo se misturava com a água cristalina, criando redemoinhos que pareciam fantasmas dançando. Sabe qual é a diferença entre eu e essa lagoa, coronel? Perguntou ela, sem olhar para trás. Qual? Perguntou Demétrio, cada vez mais nervoso. A lagoa perdoa. Quem entra nela com fé verdadeira sai limpo, sem pecado, sem maldade. Eu não perdoo. Quem entra na minha vida com maldade, sai vazio. Foi aí que ela se virou e olhou nos olhos dele.
Não foi o olhar comum que ela usava com as outras vítimas. Foi olhar carregado de todo o ódio acumulado em 3 anos de humilhação. Toda a raiva guardada como veneno em pote fechado. Demétrio sentiu as pernas bambearem. Não era medo comum. Era alguma coisa pior. Era culpa virando realidade. Era passado voltando para cobrar. Era a consciência que ele tinha sufocado renascendo toda de uma vez. Não, murmurou ele, levando as mãos à cabeça. Isso não pode ser real. É real sim, disse Lindalva, saindo da água e se aproximando dele. É real como foram reais as noites que eu passei chorando. É real como foi real o desespero da minha mãe. É real como foi real cada humilhação que vocês me fizeram passar. Demétrio começou a ver imagens na cabeça, imagens da menina assustada que ele tinha ajudado a destruir, do medo nos olhos dela, das lágrimas que ela derramava em silêncio, e viu também o que ele tinha se tornado por causa disso, um monstro disfarçado de homem respeitável. Eu posso compensar, disse ele caindo de joelhos na areia branca. Posso dar dinheiro para sua família, posso fazer qualquer coisa. Não dá para compensar, respondeu Lindalva. Não dá para comprar alma quebrada. Não dá para pagar sofrimento com dinheiro. Ela tirou do bolso do vestido uma faca pequena, dessas que mulher usa para descascar fruta. Não era a faca ornamentada que carregava no gibão. Era ferramenta simples, comum, que qualquer pessoa podia ter. O senhor vai morrer aqui, disse ela, com a mesma naturalidade de quem fala sobre o tempo. Vai morrer na areia branca, debaixo da lua cheia, do lado da lagoa que perdoa. Porque eu não sou lagoa. Eu sou tempestade. Por favor, implorou Demétrio rastejando na areia. Por favor, não faça isso. O senhor fez comigo, respondeu Lindalva. Fez e ainda ria. Lembra das risadas, coronel? Eu lembro. Lembro de cada uma. O que aconteceu depois, a lagoa não contou e a lua não testemunhou. Só a areia branca viu, e a areia não fala. De manhã, encontraram o coronel Demétrio Cavalcante sentado na beira da água, morto, com um corte pequeno no pescoço e um sorriso estranho no rosto. Como se tivesse morrido em paz. Como se tivesse finalmente se livrado de um peso que carregava há muito tempo. A faca nunca foi encontrada. Lindalva tinha jogado ela na parte mais funda da lagoa, onde a água era escura que nem boca de poço. Foi a primeira vez que ela matou com as próprias mãos. Foi diferente do encanto que quebrava a alma. Foi justiça direta, pessoal, sangue quente derramado em terra sagrada. E a lagoa? A lagoa continuou curando quem chegava com fé, mas agora também servia de cemitério para quem chegava com culpa. Porque no sertão, lugar sagrado pode ser santo e diabólico ao mesmo tempo, dependendo do que a pessoa leva no coração quando chega lá. 23 nomes ainda faltavam na lista. E agora Lindalva sabia que podia usar todas as armas, o encanto, o rifle e, quando necessário, a faca que cortava garganta e consciência ao mesmo tempo. A areia branca da lagoa tinha se tingido de vermelho por algumas horas. Depois, a água limpa lavou tudo, como se nada tivesse acontecido. Mas o sertão sabia que tinha acontecido. E o sertão começava a entender que Lindalva do Encanto Seco não era só lenda. Era a realidade que vinha cobrar dívida com juros de sangue. A morte do coronel Demétrio Cavalcante na Lagoa do Silêncio foi a gota d'água que faltava. Os poderosos da região entenderam que Lindalva tinha passado do encanto para a violência. E violência eles sabiam como combater. Se organizaram como nunca tinham se organizado antes, juntando dinheiro, armas e homens para acabar com a ameaça de uma vez por todas. Contrataram Capitão Jesuíno Brilhante, caçador de cangaceiro famoso em todo o Nordeste. Homem frio, calculista, que nunca tinha falhado numa missão. Jesuíno chegou de Pernambuco trazendo consigo 12 volantes experientes, cada um escolhido a dedo, cada um com fama de atirador certeiro e coração de pedra. Essa mulher termina hoje, disse Jesuíno na reunião dos coronéis.
Não importa se ela usa mandinga, feitiçaria ou pacto com o cão. Bala de chumbo mata qualquer criatura que respire. Cercaram a casa de Severino numa madrugada de terça-feira, quando o sereno ainda cobria a caatinga e os grilos cantavam baixinho. Vieram em silêncio, pisando leve como onça que espreita a presa, se espalhando ao redor da casa pequena feito cobra que enrosca na vítima. Mas quando entraram na casa, encontraram só Severino e Dona Conceição, assustados, abraçados um no outro como passarinho no ninho quando vem tempestade. "Onde está sua filha?" perguntou Jesuíno, apontando o rifle para o peito de Severino. "Não sei", respondeu o velho, e na voz havia uma tristeza que vinha de longe. "Ela saiu ontem de noite e não voltou mais." Era verdade. Lindalva tinha pressentido o perigo como o bicho do mato pressente caçador. Na noite anterior, tinha abraçado os pais, beijado a testa de cada um e dito baixinho: "Se eu não voltar, lembrem que tudo o que fiz foi para honrar o que vocês me ensinaram. Que maldade tem que ser paga e que família se defende até a morte." Levou só o essencial: o gibão de couro, as cartucheiras, o rifle do pai e a faca pequena que tinha usado no Coronel Demétrio. O perfume francês ficou na penteadeira, junto com um bilhete que dizia: "Para minha mãe, que me ensinou que mulher pode ser forte." Jesuíno revirou a casa toda, procurou pistas, interrogou os vizinhos. Ninguém sabia de nada, ou se sabia, não falava. O povo simples tinha tomado lado, e não era o lado dos volantes. "Ela não pode ter ido longe", disse Jesuíno para os companheiros. "Mulher sozinha, a pé, carregando arma. Vamos achar ela antes do meio-dia." Estavam enganados. Lindalva conhecia cada palmo daquela terra, cada grota, cada vereda, cada esconderijo que só cabra nascido ali sabia que existia. Tinha se preparado para essa hora desde que voltou da casa grande, estudado cada rota de fuga, cada lugar seguro. A caçada durou 3 dias. 3 dias de gato e rato no meio da caatinga, Jesuíno e os volantes tentando cercar uma sombra que sempre escapava pelos dedos. Encontravam rastro dela numa pedra, pegada na lama seca, galho quebrado que indicava por onde tinha passado. Mas quando chegavam no lugar, ela já tinha se mandado para outro canto. No primeiro dia, ela matou 2 volantes. Atirou de longe, de cima de uma serra, usando o rifle benzido do pai. As balas assaram certeiras, diretas no coração, sem dar tempo de grito. Os corpos foram encontrados horas depois, quando Jesuíno percebeu que 2 homens tinham sumido do grupo. No segundo dia, foi a vez de mais 2. Dessa vez ela usou a faca, atacando de noite, no silêncio, como o fantasma que aparece e desaparece. Os volantes acordaram de manhã e encontraram os companheiros com a garganta cortada, mortos sem barulho, sem luta. "Essa mulher é o próprio demônio", murmurou um dos volantes benzendo-se nervoso. "Como é que ela consegue fazer isso?" "Demônio não existe", respondeu Jesuíno, mas a voz saiu menos firme que o normal. "Existe é cabra esperto, e cabra esperto a gente mata como qualquer outro." No terceiro dia, Lindalva decidiu acabar com a brincadeira. Estava cansada de fugir, cansada de se esconder, cansada de viver como bicho acuado. E além do mais, ainda tinha 19 nomes na lista. Não podia ficar perdendo tempo com volante. Escolheu o lugar do confronto, a Pedra do Diabo, formação rochosa que se erguia no meio da caatinga como dedo acusador apontando para o céu. Era lugar alto, com boa vista de todos os lados, perfeito para quem sabia atirar e queria morrer de pé. Mandou recado para Jesuíno através de um moleque de rua. "Pedra do Diabo, meio-dia em ponto. Venha buscar o que tá devendo." Jesuíno chegou com os 8 homens que sobravam, cercou a pedra, gritou para Lindalva se entregar. A resposta veio na forma de bala que passou assobiando perto da orelha dele. "Atira!" gritou ele. "Atira em tudo que se mexer." O tiroteio que se seguiu durou 2 horas. 2 horas de chumbo voando, ricochete batendo na pedra, grito de homem ferido ecoando pela caatinga. Lindalva usava a pedra como proteção. Aparecia, atirava e sumia de novo, como cobra que dá bote e se esconde.
Matou mais 4 volantes. 4 tiros, 4 mortos, 4 balas benzidas que encontraram o alvo certo. O rifle do pai cantava nas mãos dela como instrumento afinado. Cada disparo uma nota perfeita na sinfonia da vingança. Quando a munição acabou, Lindalva desceu da pedra devagar, faca na mão, olhar firme como quem vai cumprir destino. Restavam Jesuíno e 3 volantes, todos feridos, todos com medo, todos sabendo que tinham mexido com criatura que era mais forte que eles. Agora vocês vão saber, disse ela caminhando em direção aos homens. Por que é que o povo me chama de Lindalva do Encanto Seco? E pela última vez usou o encanto. Não contra um homem só, mas contra 4 ao mesmo tempo. Olhou nos olhos de cada um por vez, e plantou nos corações deles o medo que nunca mais ia sair. O medo de mulher que eles tinham tentado caçar e que agora os caçava de volta. Jesuíno e os 3 volantes fugiram. Fugiram correndo, tropeçando, caindo e levantando, largando as armas pelo caminho. Fugiram como homens que tinham visto o inferno e não queriam voltar lá nunca mais. Nunca mais caçaram cangaceiro. Nunca mais pegaram em arma. Viraram homens assombrados que pulavam com qualquer barulho, que acordavam de noite gritando, que viam Lindalva em todo lugar. E Lindalva ficou sozinha na pedra do diabo, limpando o sangue da faca na saia, contando as balas que sobraram, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. A caçada tinha acabado, mas a vingança continuava. Ainda faltavam 19 nomes na lista, e agora ela sabia que não tinha mais para onde fugir, não tinha mais para onde se esconder. O próximo passo seria o último, o acerto de contas final, que definiria se Lindalva do Encanto Seco virava lenda eterna ou morria tentando completar a promessa que tinha feito em cima da dor. O sertão prendia a respiração, esperando ver como ia acabar a história da mulher que transformou o sofrimento em arma e lágrima em munição. Depois da Pedra do Diabo, Lindalva desapareceu por 3 meses. Sumiu como fumaça no vento, como sombra quando o sol se esconde, como memória ruim que a gente tenta esquecer, mas não consegue. O sertão ficou em suspense, cada um se perguntando se ela tinha morrido, se tinha fugido para longe, ou se estava só esperando a hora certa de aparecer de novo. A resposta veio numa sexta-feira de dezembro, quando o sol rachava que nem chicote e o mandacaru mostrava as primeiras flores, prometendo chuva que talvez viesse, talvez não. Lindalva apareceu na casa grande do coronel Aristóbulo Ferreira, o homem que tinha começado tudo, o nome mais importante da lista de vingança. A casa grande estava diferente do que ela lembrava. Depois que o coronel tinha perdido o juízo naquele dia que ela tinha testado o primeiro encantamento nele, tudo tinha desmoronado. Agregados foram embora, capangas se espalharam, a fazenda virou terra de ninguém. Só restavam ruínas do que tinha sido o Império do Mal. Paredes sujas, janelas quebradas, mato crescendo onde antes tinha jardim bem cuidado. Aristóbulo estava lá ainda, sentado numa cadeira de balanço na varanda, olhando para o nada, vestido com roupas sujas e rasgadas. 3 anos depois do encantamento, ainda vivia, mas não vivia. Era só corpo respirando, coração batendo, alma vagando por lugares que ninguém conhecia. Boa tarde, coronel, disse Lindalva, subindo os degraus da varanda. Aristóbulo virou a cabeça devagar, como se escutasse voz vinda de muito longe. Os olhos estavam opacos, sem brilho, como espelho embaçado que não reflete mais nada. Menina, murmurou ele, e na voz havia uma confusão que dava até pena de ver. Que menina é essa? A menina que o senhor destruiu, respondeu Lindalva, sentando numa cadeira em frente à dele. A menina que voltou mulher para acertar as contas. Durante 3 anos, Aristóbulo tinha vivido preso no próprio mundo, sem entender onde estava, sem lembrar do que tinha feito. Mas quando Lindalva olhou nos olhos dele, não com um encanto, mas só olhou mesmo, alguma coisa acordou no fundo da mente dele. Lembrança voltou como enxurrada, trazendo tudo de uma vez. Os crimes, as maldades,
os anos de sofrimento que ele tinha causado. Não, gemeu ele, levando as mãos trêmulas à cabeça. Não pode ser. Você tinha morrido. Morri sim, disse Lindalva. A menina morreu, mas nasceu outra coisa no lugar. Nasceu mulher que não perdoa, que não esquece, que veio cobrar até o último vintém da dívida. Aristóbulo tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. 3 anos de loucura tinham enfraquecido o corpo, deixado ele igual folha seca que o vento carrega. O que você quer? Perguntou ele, e na voz havia medo de criança perdida no escuro. Quero que o senhor lembre, respondeu Lindalva. Quero que sinta o que eu senti. Quero que entenda o que é ser quebrado por dentro e continuar respirando. Ela se levantou da cadeira e caminhou até a janela da sala, olhando para o quarto onde tinha passado as piores noites da vida. Tudo estava ainda mais sujo e abandonado, mas ela lembrava de cada detalhe. A cama de ferro, a mesa pequena, o espelho rachado onde via o próprio reflexo partido. Naquele quarto ali, disse ela apontando, eu morri todas as noites durante 3 anos. Morria e ressuscitava. Morria e ressuscitava. Até aprender que morte pode ser coisa diária, pode ser rotina, pode ser jeito de viver. Eu não sabia, gaguejou Aristóbulo. Sabia sim, cortou Lindalva. Sabia e gostava. Gostava porque era senhor, porque podia fazer o que quisesse com quem era mais fraco. Gostava do medo nos meus olhos, da lágrima que escorria, do jeito que eu tremia. Lindalva voltou para perto dele e se ajoelhou no chão, ficando na altura dos olhos do velho. Era a primeira vez em anos que ela se colocava numa posição baixa diante de alguém. Mas fez isso porque queria que ele visse bem de perto o que ela tinha se tornado. Olha bem para mim, coronel, murmurou ela. Olha e vê o que suas maldades criaram. Aristóbulo olhou. E pela primeira vez em 3 anos, entendeu completamente onde estava, quem era e o que tinha feito. A loucura saiu da mente dele como água suja que escorre pelo ralo, deixando só clareza cruel, só consciência pesada, só entendimento tardio do monstro que ele tinha sido. Meu Deus, sussurrou ele. Meu Deus, o que eu fiz? Fez o que não tinha conserto, respondeu Lindalva. E agora vai pagar preço que não tem desconto. Ela não usou faca, não usou bala, não usou encanto. Só olhou nos olhos dele e deixou que Aristóbulo visse a própria alma. Visse cada maldade que tinha cometido, cada vida que tinha destruído, cada lágrima que tinha causado. Deixou que ele sentisse o peso total de todos os pecados que tinha acumulado em décadas de crueldade. E o coração de Aristóbulo simplesmente parou. Parou como relógio que ninguém dá mais corda, parou como motor que fica sem combustível, parou como vida que encontrou seu fim natural. Morreu ali mesmo na cadeira de balanço, com os olhos abertos, olhando para Lindalva, entendendo tarde demais que alguns atos não têm perdão, e algumas dívidas se pagam na íntegra, com juros de sofrimento e correção de tempo. Lindalva ficou ali parada por alguns minutos, olhando para o corpo do homem que tinha destruído sua infância e moldado sua vingança. Sentia alguma coisa estranha. Não era alívio, não era satisfação, não era paz. Era só vazio, como se uma parte importante dela tivesse morrido junto com Aristóbulo. Pronto, pai, murmurou ela, tocando no cabo do rifle que carregava nas costas. O primeiro da lista tá pago. Agora faltam só... Parou no meio da frase. Tirou a lista do bolso, desdobrou o papel amarelado e contou os nomes. 27 nomes escritos com letra miúda. 5 já tinham sido riscados. João Preguinho, Joaquim Barra Pesada, Antônio Cobra Cega, Chico Elegante e Demétrio Cavalcante. Agora tinha riscado o 6º, Aristóbulo Ferreira. Faltavam 21. Mas quando olhou para os nomes restantes, Lindalva sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Cansaço. Não cansaço de corpo, mas cansaço de alma.
Cansaço de carregar tanto ódio, tanta sede de vingança, tanto peso nas costas. Dobrou a lista, guardou no bolso e saiu da casa grande sem olhar para trás. Montou no cavalo alazão que esperava amarrado no portão e partiu devagar pela estrada de chão, levantando poeira vermelha que brilhava na luz do sol poente. O último olhar tinha sido dado. O primeiro nome da lista tinha sido cobrado. Mas Lindalva começava a entender que vingança pode ser poço sem fundo. Sede que nunca se mata por completo. Ainda faltavam 21 nomes, mas será que ela teria força para chegar até o fim? Será que vingança valia tanto sacrifício assim? O sertão aguardava a resposta, enquanto Lindalva seguia a estrada fora, carregando nas costas o peso de uma promessa que talvez fosse grande demais para qualquer criatura humana carregar sozinha. 3 dias depois da morte de Aristóbulo, Lindalva chegou num lugar que nunca tinha visto antes. Uma encruzilhada no meio da caatinga, onde 3 estradas se encontravam e formavam uma estrela no chão de terra batida. No centro da estrela havia uma cruz de madeira velha, dessas que o povo planta para marcar onde alguém morreu ou para pedir proteção de viagem. Era fim de tarde, o sol já estava baixo, pintando o céu de vermelho e laranja, cores que lembravam sangue misturado com ouro. Lindalva desceu do cavalo, sentou na base da cruz e tirou a lista do bolso mais uma vez. 21 nomes ainda esperavam. 21 homens que tinham participado de algum modo da desgraça dela. 21 contas que ainda precisavam ser pagas. Mas quando olhou para os nomes escritos no papel amarelado, Lindalva sentiu alguma coisa quebrar dentro do peito. Não era quebra de dor, era quebra de compreensão. Como se de repente ela tivesse entendido alguma coisa importante sobre vingança, sobre vida, sobre o que restava da alma dela depois de tanto ódio carregado. Foi aí que apareceu o viajante. Vinha a pé pela estrada do norte, carregando uma trouxa pequena e um bordão de madeira. Era homem velho, de cabelos brancos e olhos cansados, mas que ainda tinha um brilho de quem viu muito mundo. Vestia roupa simples, calça de algodão e camisa de meia, chapéu de palha surrado pelo tempo. "Boa tarde, minha filha", disse ele parando na frente da cruz. "Posso sentar um pouco? As pernas já não são mais as de antigamente." Lindalva acenou com a cabeça, e o velho se sentou ao lado dela na base da cruz. Ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando o sol se pôr, escutando o barulho dos grilos que começavam a cantar. "Bonito lugar este", disse o velho finalmente. "Lugar de encontro, de escolha. Encruzilhada sempre foi assim. É aqui que as pessoas decidem para onde ir", respondeu Lindalva. "Exatamente", disse o velho sorrindo. "E você, minha filha, para onde está indo?" Lindalva mostrou a lista para ele sem explicar nada. O velho pegou o papel, leu os nomes com atenção, notou os 6 que estavam riscados. Quando terminou, devolveu a lista e suspirou fundo. "Lista pesada", disse ele. "Lista de dor, de raiva, de conta para cobrar." "Como o senhor sabe?" perguntou Lindalva. "Porque eu já fiz lista parecida", respondeu o velho. "Há muito tempo, quando era jovem que nem você. Lista com 12 nomes de homens que tinham matado minha família toda. Gastei 15 anos cobrando cada nome dessa lista." "E conseguiu?" perguntou Lindalva interessada. "Consegui", confirmou o velho. "Matei os 12 um por um. Usei tudo que sabia. Bala, faca, veneno, armadilha. 15 anos de vida dedicados só a isso." "E depois?" quis saber Lindalva. "Depois?" O velho ficou em silêncio por um tempo longo. "Depois eu descobri que tinha matado mais que 12 homens. Tinha matado também o menino que eu era antes da desgraça acontecer. Tinha matado a alegria, a esperança, a capacidade de amar. Tinha matado tudo que valia a pena na minha alma." Lindalva sentiu um arrepio na espinha. Era como se o velho tivesse lido pensamentos que ela nem sabia que tinha. "A vingança foi feita", continuou ele. "Mas quando terminou, eu olhei no espelho e vi que não era mais gente. Era só ódio andando, rancor vestido de homem.
Tinha perdido tudo que me fazia humano. Então foi tudo em vão? Perguntou Lindalva. Não foi em vão, disse o velho. Foi necessário. Às vezes a dor é tanta que a gente só consegue seguir em frente e se transformar ela em outra coisa. Mas chega uma hora que a gente tem que escolher. Continua sendo vingança ou volta a ser gente? E se eu escolher continuar? Perguntou Lindalva. Aí você vira lenda, respondeu o velho. Vira a história que o povo conta ao redor da fogueira. Vira mito que nunca morre porque nunca foi completamente vivo. E se eu escolher parar? Aí você vira mulher de novo, disse o velho. Mulher ferida, mulher marcada, mulher que vai carregar cicatrizes para sempre, mas mulher que ainda pode amar, que ainda pode chorar lágrima de alegria, que ainda pode plantar alguma coisa boa na terra. O sol desapareceu atrás das montanhas, e a noite chegou devagar, trazendo estrelas que brilhavam como olhos de santo. Lindalva ficou muito tempo em silêncio, olhando a lista, pensando nas palavras do velho. Pensou no rosto de João Preguinho, quando morreu de amor impossível. Pensou na loucura de Joaquim Barra Pesada, no arrependimento de Antônio Cobra Cega, no desespero de Chico Elegante. Pensou no sangue de Demétrio na areia branca da lagoa, na morte de Aristóbulo na cadeira de balanço. E pensou também no Padre Miguel, no amor que ele tinha oferecido e que ela tinha rejeitado. Pensou nos pais, que deviam estar chorando a filha que tinha se perdido na própria vingança. Pensou na mulher que podia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. O senhor tem razão, disse ela finalmente. Eu não sou mais gente, sou só vingança andando. Mas ainda dá tempo de escolher, disse o velho. Enquanto a gente respira, sempre dá tempo de escolher quem a gente quer ser. Lindalva olhou para a lista uma última vez. 21 nomes esperando. 21 destinos que ela podia mudar. 21 vidas que ela podia acabar. Mas também 21 passos a mais na direção de virar monstro completo. Dobrou o papel devagar, como quem dobra roupa preciosa. Depois levantou, caminhou até o centro da encruzilhada e acendeu um fósforo. A lista pegou fogo rápido, virou cinza que o vento espalhou para as 3 direções. Pronto, disse ela, voltando para perto do velho. Escolhi. Escolheu o quê? Perguntou ele. Escolhi tentar ser gente de novo, respondeu Lindalva. Escolhi guardar a dor, mas não deixar ela me comandar. Escolhi perdoar o que não dá para vingar e vingar só o que não dá para perdoar. O velho sorriu, se levantou e ajeitou a trouxa nas costas. Então minha missão aqui acabou, disse ele. Boa sorte, minha filha. Boa sorte para sua nova vida. Espera, disse Lindalva. Como é que o senhor sabia que eu ia estar aqui? Como é que sabia da lista? Mas quando olhou ao redor, o velho tinha desaparecido. Sumido como fumaça, como miragem, como sonho que a gente tem de olho aberto. Só restou o cheiro de alfazema no ar e a sensação de que alguma coisa muito importante tinha acontecido ali na encruzilhada. Lindalva montou no cavalo alazão e escolheu a estrada do sul, que levava para longe de tudo que ela conhecia. Ia procurar lugar novo, gente nova, chance nova de ser quem ela queria ser, ao invés de quem a dor tinha feito dela virar. Anos depois, o povo ainda contava a história de Lindalva do Encanto Seco. Diziam que ela tinha sumido numa encruzilhada, que tinha virado estrela, que ainda andava pelo sertão cobrando dívida de quem merecia. Outros juravam ter visto ela trabalhando numa vila distante, cuidando de criança órfã, benzendo ferida, ajudando quem precisava. Ninguém sabia qual versão era verdade. Talvez as duas fossem. Talvez Lindalva tivesse virado duas coisas ao mesmo tempo. Lenda que nunca morre e mulher que escolheu viver de novo. O certo é que o nome dela ficou. Ficou para lembrar que sofrimento pode virar força, que fraqueza pode virar poder, que até a alma quebrada pode escolher o que fazer com os pedaços. E nas noites de lua cheia, quando o vento sopra forte na caatinga e as estrelas brilham que nem diamante, o povo ainda escuta galope distante. Galope de cavalo que carrega memória, carrega lenda, carrega a promessa de que no sertão nem toda conta fica sem pagar.
Quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato, história que se conta de pai para filho. Virou memória viva, vingança cumprida e perdão escolhido. Virou tudo que fica quando a alma decide que dor pode virar sabedoria e ódio pode virar paz. E assim terminou a saga de Lindalva do Encanto Seco, no rastro da pólvora, onde toda bala encontra seu destino e toda lágrima encontra sua justiça.